Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Windows Internals. Não é só, não é sobre o Windows do ponto de vista do usuário, mas sim do funcionamento interno dele, sobre os privilégios, a API do Windows, porque essas informações elas são muito úteis na hora de analisar o malware. Porque como nós vimos em outras aulas, por exemplo, sempre nós estamos lidando com nomes de funções da API do Windows. Então aqui nós vamos entender um pouco melhor como que funciona isso e como que o Windows trabalha. Lógico que vamos falar não tudo sobre tudo do Windows, mas de alguns pontos principais. Então o Windows, como sabemos, é um sistema muito visado para malware, né? Assim como o Android hoje em dia já está sendo bastante visado também, mas em desktop o Windows ainda é o mais visado. De vez em quando surge de Mac, Linux, mas o Windows ainda é o mais utilizado porque a maioria das pessoas usam Windows em suas casas e nas empresas. Então o Windows internamente é muito complexo. As estruturas do Windows são complexas. E às vezes é mais difícil ainda de entender porque não existe documentação, né, sobre o Windows, não é código aberto. Existem algumas documentações, mas não a documentação total do sistema. Então, as estruturas internas do Windows são complexas. E às vezes nós acabamos nos perdendo na hora de analisar um malware para o Windows. Existem algumas APIs do Windows, algumas funções que não têm documentação. Aliás, muitas. As que nós encontramos a documentação online são as APIs relacionadas a aplicações do usuário, a nível de privilégio do usuário. Mas quando falamos a respeito do kernel do Windows, das estruturas mais de baixo nível, quase não há documentação sobre isso. Então, às vezes fica difícil entender como que funciona isso internamente. Um conceito bastante útil, básico, para falar sobre o Windows internamente é sobre os níveis de privilégio do processador, os chamados Protection Rings. Os níveis de privilégio, eles dizem quais permissões que os códigos ou os programas têm de execução na CPU. Então ele coloca lá uma restrição aos programas dependendo de acordo com o que ele foi projetado. Então, por exemplo, uma aplicação do usuário, aplicação de usuários são os programas comuns que nós usamos no dia a dia, tipo o navegador, o processador de texto. Eles têm um nível de privilégio menor do que, por exemplo, o próprio Windows ou de uma ferramenta que lida com a memória do Windows. Então, existe uma restrição e separação de código no sistema operacional entre o código que é executado pelas aplicações do usuário e o código do próprio sistema operacional. Porque o código do sistema operacional, ou seja, o código do próprio Windows, ele tem que ter permissão total para rodar na CPU, né? Porque é ele que coordena tudo. Ele tem que ter permissão para lidar com a memória, lidar com os dispositivos de entrada e saída. Então ele tem que ter uma permissão irrestrita, né? Sem restrições de execução. Já as aplicações do usuário não, elas têm que ter permissões limitadas. Por quê? Imaginamos que se nós estamos usando o navegador Firefox
E aí, se o Firefox tivesse permissão total de execução no sistema, uma simples falha no Firefox poderia travar todo o sistema, todo o Windows. E aí prejudicaria toda a execução do computador. Apesar que hoje em dia às vezes ainda acontece isso, mas é bem mais difícil do que antigamente. Antigamente, nas versões antigas do Windows, era muito mais fácil de acontecer. Uma aplicação trava e trava o computador inteiro e não tem o que fazer, tem que reiniciar o computador. Porque essa questão de privilégio ela não estava tão bem implementada. Eu lembro que o Windows ME, o Windows Millennium, era uma porcaria. Qualquer coisinha travava. E aí eu creio que a partir do XP e o 7, isso daí começou a ficar mais bem gerenciado. Então, essa restrição de execução dos processos do usuário visa justamente isso daí, para que um programa não trave todo o sistema operacional. E o que acontece se o Windows implementa essa permissão corretamente? Se o Firefox trava, o Windows vai detectar, depois de um tempo que ele está travado, vai dar uma mensagem: quer finalizar o processo do Firefox? Sim, fechou. Parou só o Firefox e o resto continua executando normalmente. Então isso daí é possível justamente porque as aplicações do usuário têm menos permissões do que o próprio sistema operacional. Então nós dizemos que o sistema operacional, o Windows, ele roda no Ring 0. Ou ainda o Ring 0 é sinônimo de kernel mode ou kernel land. Então esses três termos aí são sinônimos. Então você pode encontrar em qualquer lugar um desses três termos que equivale à mesma coisa. Então quer dizer que o código do sistema operacional tem o nível máximo de privilégio do processador. Então ele pode fazer as alterações que ele quiser no computador, ele pode fazer o que quiser. Tem permissão máxima de execução. Então o nível de privilégio do SO é o Ring 0, ou o que a gente chama de kernel mode, ou kernel land, também é utilizado esse termo. Já as aplicações de usuário, elas rodam no nível de privilégio chamado Ring 3, ou User Mode ou User Land. São sinônimos. Então, em rootkit é bastante comum nós vermos esses termos, tipo rootkit de kernel mode, rootkit de user mode, rootkit que roda no kernel, que só roda na aplicação do usuário. Então, se um código roda na permissão Ring 0, no nível de privilégio Ring 0, quer dizer que ele é muito poderoso. E ele pode fazer muitas coisas no sistema operacional. Já o User Land ou User Mode tem menos privilégios. Tem certas coisas que ele não pode fazer. Só que existe também um conceito que é o de transição entre níveis de privilégio do processador. Por quê? Por exemplo, uma aplicação do usuário, tipo o Word. Em algum momento, ou a todo momento, quase o Word vai querer salvar alguma coisa em disco. A gente vai salvar um arquivo em disco. Para conseguir salvar em disco, para conseguir manipular o disco rígido, o código tem que ter permissão máxima do sistema, tem que ter permissão de kernel, do Ring 0. Mas a aplicação do usuário não tem essa permissão. Então, para isso foram criadas as transições entre os níveis de privilégio, que é a habilidade de mudar de um ring para o outro. Então, sempre vai ser do Ring 3 para o Ring 0. Essa transição ela ocorre dinamicamente. Tipo, o programa ele roda no Ring 3, que é o nível do usuário.
Só que no momento que ele for precisar salvar em disco, por exemplo, ele solicita isso para o processador e aí vai ocorrer a transição. Em algum momento do código dele vai ocorrer a transição, que vai chamar, a aplicação do usuário vai chamar um código que está lá no kernel do Windows, que está no Ring 0. E aí ocorre essa transição. E aí lá no Ring 0, o código vai fazer o que tiver que fazer, tipo salvar no disco. E aí depois ele retorna o resultado da função dele para o Ring 3 novamente. E aí o Ring 3 exibe os resultados. Então essa transição é feita quando o código do usuário requisita algum recurso do kernel. Qualquer recurso que uma aplicação do usuário necessita do kernel, ele tem que fazer essa transição aí. E essa transição, falando agora assim na prática, ela pode ser feita por 3 instruções assembly. São essas 3 instruções que estão aí. Então, isso daqui são instruções assembly que fazem justamente isso. Em algum local do código vai ter esses comandos aí, um desses comandos. Isso daí depende do processador, da arquitetura do computador. O mais comum hoje em dia é encontrar a instrução sysenter. Então, se vocês encontrarem algum código que vocês estiverem analisando a instrução sysenter, essa instrução quer dizer que nesse exato momento, quando a sysenter for executada, vai ser feita a transição do nível de privilégio do usuário para o do kernel, do Ring 3 para o Ring 0. Felipe, não. Existe uma camada abaixo ainda, a kernel 32, nós vamos ver que é a Native API, é ntdll.dll. A kernel 32 chama ntdll, a ntdll faz a transição. Nós vamos ver isso nos slides a seguir. Então, aqui eu pus o exemplo, né? Essa transição ocorre, por exemplo, quando uma aplicação necessita acessar o hardware. Aí o controle é transferido ao driver, né, daquele hardware, porque a aplicação em si ela não tem permissão de acessar diretamente o hardware. Então ela tem que fazer essa transição para o driver do hardware fazer o acesso ao hardware e depois o driver retorna para a aplicação o resultado da operação. Então vamos falar um pouquinho do kernel mode, desse nível de privilégio aí do Ring 0, que é o nível de privilégio que tem mais permissão de execução no sistema operacional, no processador. Então kernel mode é onde roda, é o nível que roda o código do sistema operacional e também dos drivers, esses drivers que nós instalamos aí para os componentes de hardware. Então o sistema operacional roda em nível máximo de permissão. As aplicações do usuário, mesmo elas sendo de user mode, de Ring 3, elas passam boa parte do tempo da execução no kernel, fazendo essa transição de kernel, né? Porque a todo momento as aplicações precisam acessar o hardware, por exemplo, acessar o kernel do Windows. O ambiente em kernel mode é extremamente volátil. É uma coisa meio, é um caos meio organizado no kernel do Windows, nesse nível de permissão. Porque todo o código que roda em kernel mode possui os mesmos direitos e privilégios. Não é igual nas aplicações dos usuários que existem aquela separação de processos. Por exemplo, as aplicações nível de usuário, elas têm um certo endereçamento de memória, que são os processos, né? Nós conhecemos como processos. Aí nós vemos lá que tem tal e tal processo rodando, então tem uma separação de um processo para o outro. E ela só tem a permissão de execução lá naquele endereçamento de memória. Já no kernel não tem isso. No kernel não tem a separação.
Tipo, uma aplicação que roda no kernel pode interferir em outra aplicação que está lá no kernel. Porque todo código que roda em kernel, ele tem o mesmo nível de privilégio do que os outros que estão lá também. Então os endereços de memória não são separados, diferente do como é feito com o nível de privilégio do usuário. Os programas podem acessar a memória dos outros, e dessa forma o ambiente do kernel é um ambiente complicado, porém livre. Quem está lidando com o kernel pode fazer o que quiser no sistema operacional. Se eu faço um driver para uma placa de rede, uma placa de vídeo, meu driver, se quiser, pode alterar estruturas do próprio Windows, de qualquer lugar do Windows, do kernel do Windows, porque ele é um ambiente livre, não tem restrição, só tem restrição do usuário para o kernel, mas dentro do kernel não tem restrição. Então não há validações e controle de erros, porque no usuário o Windows fica todo o tempo monitorando o que está sendo executado, né? E se ele vê, por exemplo, que uma aplicação trava, ele vai lá dar uma mensagem que travou e tal, quer finalizar. No kernel não. No kernel o controle de erro é a famosa tela azul da morte, a Blue Screen of Death. A famosa tela azul do Windows. Se um ponto e vírgula está errado no kernel, simplesmente vai travar o computador com uma tela azul. Então qualquer instrução inválida no kernel, simplesmente tela azul e trava tudo e só reiniciando. Então quando nós vemos as telas azuis do Windows, é porque alguma coisa no kernel deu pau, está errada. Geralmente é relacionado a hardware, né? Algum driver. Então, por exemplo, se eu sou um programador e estou desenvolvendo algo para o kernel, qualquer coisinha errada que eu fizer, tipo, estou desenvolvendo um driver, qualquer coisinha errada que eu fizer vai dar tela azul, vai travar o computador. Então é um ambiente bastante complexo, porém poderoso. Então é um ambiente poderoso para malware, o kernel. Por quê? Porque o malware pode interferir em qualquer programa que esteja rodando no sistema operacional. Se tem um malware que roda em kernel, ele pode fazer o que ele quiser no sistema. Ele pode fazer o que quiser no Windows. Pode capturar dados que ele quiser. Ele pode interferir no funcionamento de programas de segurança. E aí ele pode fazer o que bem entender. Como eu disse, os controles do sistema operacional não se aplicam em kernel mode. Então esse é um ambiente bastante poderoso para os rootkits, porque são os rootkits que rodam muito em kernel mode. E ele rodando em kernel mode, eles alteram qualquer coisa do sistema. Eles podem alterar, inclusive tem os bootkits, né? São aqueles rootkits que alteram a MBR do computador, né? No momento que o computador vai fazer o boot, ele altera exatamente o código de boot para redirecionar, para fazer alguma coisa maliciosa e depois chamar o sistema. Então, como vemos, é muito poderoso porque eles têm a permissão de alterar até o boot do sistema. São duas facetas, né, do ambiente do kernel mode. Uma que ele é extremamente poderoso. Só que a outra, em contrapartida, ele é um ambiente muito complicado e difícil de desenvolver. Para você desenvolver um código para o kernel é muito mais complicado do que desenvolver para o usuário, para o user mode. Então tem essas duas faces aí. É poderoso, mas para você conseguir rodar um código lá de uma forma bem confiável, você tem que entender bastante de
programação aí pro kernel, das estruturas internas. Então não é qualquer um que faz isso. Tanto é que até então não existe nenhum rootkit em kernel mode brasileiro que foi feito assim, tipo, do zero. Foi feito do zero por brasileiros. Tem alguns, mas alguns que são copiados de outros códigos ou de fora, alguma coisa assim. Mas pelo menos não tem que nós conheça, né? Talvez tenha algum meio escondido e tá fazendo a rapa, mas não conhecemos ainda. Mas é um ambiente muito difícil de desenvolver. Só que se o cara consegue, manja mesmo, ele faz muita coisa lá no kernel. É muito poderoso. E agora falando um pouco do user mode. Então, o user mode é o nível de privilégio onde as aplicações executam, as aplicações dos usuários. Então, cada processo em user mode tem a própria memória, tem os seus próprios recursos e permissões. Então, uma aplicação quer executar, aí o sistema operacional pega e fala, ó, eu tenho esse endereçamento de memória para você e você tem essas permissões. Você só pode usar esses recursos e usar esse espaço aí. Então eles não podem fazer qualquer coisa, ele está limitado ao endereçamento deles e às permissões deles. Então, caso uma aplicação trave, o Windows pode reivindicar os recursos dessa aplicação e finalizá-la. Então, dessa forma ela não vai travar todo o sistema. As aplicações de user mode não podem manipular hardware diretamente. Ela tem que fazer aquela transição para o código em kernel fazer isso, depois retornar os resultados. Então o código de user mode só pode manipular o kernel com interfaces, né? Com essas transições aí. Então agora nós vamos falar um pouco das APIs do Windows. API são Application Programming Interface, ou interface de programação para as aplicações, que, falando mais simplificadamente, são funções disponibilizadas pelo sistema operacional para as aplicações se comunicarem com o próprio sistema operacional. Então o Windows disponibiliza várias funções para as aplicações em geral utilizarem essas funções aí. É tipo aquilo lá, aplicação, eu faço um programa e eu quero salvar em disco um arquivo. Meu programa vai salvar em disco, vai ter essa função. Então eu tenho que descobrir lá no Windows como que eu faço para salvar em disco. E aí o Windows já criou uma API falando, ó, se você quer salvar um arquivo em disco, eu tenho essa função aqui na kernel 32DLL chamada WriteFile. Então você pode usar ela, que aí você vai conseguir acessar o hardware e salvar em disco. Então essa WriteFile aí é uma API do Windows, é uma API que o Windows disponibiliza para as aplicações se comunicarem com ele. E existem dois tipos de API do Windows. Tem as Win32, que são as APIs de User Mode, que é, por exemplo, a kernel 32DLL, é um conjunto de APIs da Win32, de funções que rodam no nível de usuário. E temos também a Native API, que é um conjunto de funções que rodam em kernel e que inclusive fazem a transição entre o kernel e o nível de usuário. Então nós vamos ver um pouquinho mais sobre elas aí. Isso funciona como se fossem camadas. É igual aquela demonstração lá dos níveis de camadas de programação que eu falei lá do hardware, do firmware, do código de máquina, linguagem de baixo nível, linguagem de alto nível, etc. Ou
também como uma camada de rede do modelo OSI. Então aqui na Native, o Windows funciona também como se fossem camadas. Tipo, vai ter uma aplicação do usuário que quer salvar em disco, por exemplo. A aplicação do usuário vai acessar a Win32 API, uma API em User Mode. Essa API vai validar os argumentos que foram passados por essa função, os parâmetros. E se tiver tudo certo, ela vai passar para outra API, que é a Native API. A Native API vai pegar os argumentos, vai processá-los e vai depois chamar funções internas do kernel. E aí o código vai ser executado lá no kernel e depois o resultado é volta para a aplicação do usuário. A Native API, essa API aí que lida com funções para acessar o kernel, ela possui pouca documentação. A Microsoft não documentou ela tão bem, ou documentou bem pouco, diferente da Win32 API, né? Da API de User Mode, que tem a documentação completa na internet, que é aquela que nós consultamos no site da MSDN. Então, a Native API, que lida com o kernel, é pouco documentada. Então, aqui, nesse desenho, nós vemos de forma gráfica como que essas APIs se interagem. E aí fica um pouquinho mais fácil de entender. Primeiro, nós temos os dois quadrados, ou os dois lados de privilégio. Aqui do lado de cima nós temos o privilégio User Mode e aqui o do Kernel Mode. Então tudo que está aqui em cima roda no nível do usuário e o que está embaixo roda no kernel, no nível máximo. Então aqui tudo começa com a aplicação. Então aqui é uma aplicação qualquer que está rodando no nível do usuário, tipo o navegador. E aí o navegador precisa, por exemplo, acessar o kernel do Windows para fazer algum acesso de hardware. O que ele faz? A aplicação vai solicitar da API do Windows User Mode, da kernel 32, por exemplo, uma função. A kernel 32, por sua vez, vai chamar uma função da Native API, que no Windows é ntdll.dll, esse arquivo aí. A Native API ela atua dos dois lados de execução. E é ela que faz a transição do usuário para o kernel. Então, dentro da Native API vai ter aquela instrução lá, sysenter, ou aquelas outras. Uma daquelas três lá. Então, a Native API vai receber esses dados, vai fazer a transição sysenter e aí vai acessar o kernel do Windows. O kernel do Windows ele está no arquivo ntosk.krnl.exe. Esse arquivo .exe aí é o kernel do Windows, é o coração do Windows. E ele, lógico, roda no privilégio máximo. Então, isso é um caminho que a aplicação pode usar para acessar o kernel. Só que se ela for utilizar alguma coisa relacionada a funções gráficas do Windows, funções de desenho, ela não usa essas APIs kernel 32 e tal. Ela vai para um outro caminho. Aí ela usa ou a User 32 DLL ou a GDI DLL. São duas APIs em User Mode relacionadas a funções gráficas, tipo criar uma janela, exibir o cursor do mouse, o ícone de um programa, uma caixa de diálogo, etc. Então, se o programa precisar usar alguma dessas funções gráficas, ele chama a User 32 ou a GDI DLL. E aí essas duas, elas não passam para
pela NTDLL. Elas direto chamam um driver do Windows que está lá no kernel, que é chamado Win32k.sys. Então, quando for gráfica, não usa a NTDLL, não usa a Native API. E esse sys aí, esse driver, ele acessa o kernel do Windows. Então, isso é um diagrama geral desse processo de transição aí. Nós vamos ver mais aqui nos outros slides sobre essas APIs. Então, sobre essas APIs do User Mode. Então, ela é uma interface de programação para as aplicações do Windows. Uma curiosidade é que nas linguagens de alto nível, geralmente, essas funções do Windows aí, da API do Windows, não são acessadas diretamente. A não ser que você programe em C, ou C++, ou em C++, principalmente, que pessoal é uma programação mais, vamos dizer, mais baixo nível, mas a maioria das vezes nós, mesmo nas linguagens de programação de alto nível, nós não lidamos diretamente com essas APIs do Windows aí. Por quê? Por exemplo, qual é o comando da linguagem C para salvar em disco, um arquivo no disco? É o fwrite ou write, eu não me recordo o nome da função. Eu confundo com todas as linguagens e não lembro qual que é de qual. Então, ou file, eu não lembro. Vamos dizer que seja uma dessas duas. Se eu quero salvar um arquivo em disco utilizando a linguagem de programação C, eu uso uma dessas duas aí funções e eu só passo como parâmetro para a função o nome do arquivo, o caminho, né, do arquivo onde eu quero salvar e os dados que eu quero salvar. E aí, meu arquivo vai lá e vai ser salvo no sistema operacional, no disco. Então, eu não estou lidando diretamente com a API do Windows para fazer isso. Existe, então, uma abstração. A linguagem de programação faz uma abstração, na maioria das vezes, dessas APIs do Windows. Mas se eu quiser, em C++, eu sei que dá, eu poderia ir lá no meu código e chamar a kernel32.writefile. Ao invés de chamar uma função da própria linguagem de programação, eu poderia diretamente chamar a função do Windows que já faz isso. Que aí, nesse caso, em salvar em disco, seria a kernel32, está lá na kernel32, é a função writefile. Essa abstração, como sempre, é feita para facilitar a vida do programador. Porque é mais difícil chamar a writefile, você formatar os parâmetros para o writefile, do que a função fwrite ou file, por exemplo. Porque geralmente na linguagem de programação as funções são bem mais simples de serem chamadas. Os argumentos, os tipos de cada argumento. Então por isso que a linguagem de programação cria essa abstração, para facilitar a vida do programador. Mas nada impede que ele chame diretamente a função do Windows, da API do Windows. O Python também dá para fazer isso, de chamar direto as funções do Windows. Então essas funções do Windows, para serem programadas diretamente, não é muito amigável para o programador, porque as validações dos parâmetros é meio chato. O tipo do parâmetro tem que estar certinho lá, do mesmo formato e tal. Então dá mais trabalho. Mas no final, o programa vai ser compilado. Tipo, eu tenho o programa em C que salva em disco comando file. Na hora que for compilado, lá no .ez dele vai ter a chamada a kernel32 writefile. O compilador automaticamente converte e faz essa chamada aí da API do Windows. Que no final sempre vai ser a API do Windows que vai ser chamada.
Então, existem várias DLLs que armazenam funções da API do Windows, do Windows do nível de usuário, do Win32. Mas existem 4 DLLs que são as principais, são as mais conhecidas, que são elas aí. A Kernel 32 DLL é a mais conhecida e utilizada de todas. Então, a Kernel 32 DLL ela lida sempre com funções relacionadas ao sistema de arquivos, gravar, apagar, criar, ler, abrir um arquivo em disco. Ela lida com os dispositivos, tipo acessar um dispositivo, um pendrive, essas coisas. Com funções relacionadas a processo, criar processo, finalizar processo, criar thread, finalizar thread. E também memória. Tipo, se eu quero salvar, escrever numa memória, eu tenho as funções lá que fazem isso. Tipo, o meu processo quer injetar código na memória de um outro processo. Aí tem uma função lá no kernel 32 que faz isso. Então, se vocês veem o malware utilizar a kernel 32, quer dizer que nela ele pode estar usando uma dessas categorias aí de funções. Funções relacionadas a disco, dispositivos, processos e memória. Agora, se for utilizar a ADV API 32.dll, essa DLL é responsável por acesso e manipulação dos componentes do Windows. Tipo, o registro do Windows, o sistema de criação de usuários do Windows, painel de controle. Então, esses componentes do Windows, as funções que lidam com eles estão na ADV API 32. Então, o que nós mais vemos são as funções relacionadas ao registro do Windows. Todas aquelas funções que criam chaves no registro, leem, apagam, alteram as chaves do registro, elas estão dentro da ADV API 32.dll. As funções do registro elas começam com o prefixo reg, né? E funções relacionadas à parte gráfica, que eu falei já no outro slide, que tem a user32.dll. Ela é responsável por elementos gráficos mais de alto nível. Tipo, criar uma janela na tela. Ou criar um botão. Tipo, exibir, né? Fazer o desenho do botão na tela, o desenho da janela, desenho do ponteiro do mouse. Então, essas funções relacionadas à parte gráfica mais de alto nível está na User32DLL. Já a GDI 32DLL é utilizada para serviços gráficos de mais baixo nível. Tipo, desenhar uma linha, um bitmap, preencher um pixel com uma cor. Então é bem baixo nível. E existem inúmeras outras APIs do Windows, funções, que com o tempo nós vamos pegando o jeito e entendendo. Tipo as de rede e etc. No livro, se eu não me engano, tem algum lugar lá falando de várias, não sei se era um apêndice, de várias APIs do Windows e que cada uma delas fazem. Deixa eu ver aqui. Tem na página 453 do livro. Uma seção denominada funções do Windows importantes. Aí tem o nome das funções. Várias funções do Windows, dessas funções da API do Windows. Então vale a pena dar uma olhada também. E lógico que isso daí é encontrado na internet, né?
aos montes a documentação sobre elas. Então tem lá umas 5 páginas no livro explicando sobre isso. 453 a página. Então, algumas dessas funções elas são implementadas somente em user mode. Tipo, algumas dessas funções não precisam acessar o kernel. Não são todas as funções que acessam o kernel. Mas muitas delas requerem serviços de kernel. E aí é feita aquela transição de privilégio. Então não são todas as funções que usam kernel, mas a maioria utiliza. Então agora falar da Native API. Só voltar aqui no slide só para nos situarmos. Ó, nesse slide que tem várias componentes, ó. Nós estávamos falando da Win32 API, são essas daqui, ó. A kernel 32 e essas do usuário. Mas tem mais, né? Não está aqui no desenho, mas tem mais. Nós estávamos falando delas. E agora nós vamos falar da Native API, que é a NTDLL, que ela tem a interface de transição do usuário para o kernel. Então, o Windows XP ele é baseado no kernel do Windows NT, por isso que algumas funções chamam NT e tal, alguma coisa. Então, a Native API é uma interface para o kernel do Windows NT, né? Que é o kernel que o Windows XP utiliza. Como nós vimos no desenho, a Win32 API é uma camada acima da Native API. Mas a Native API não possui serviços relacionados a gráficos, como nós vimos lá no desenho. Elas são os outros serviços. Então, o que a Native API disponibiliza? Serviços para o sistema de I/O, entrada e saída, gerenciamento de memória e de acesso a qualquer outra função do kernel que não seja relacionada a gráfico. Os programas em user mode, eles não devem chamar a Native API diretamente. Tipo, lá nos imports, nós vemos aquela tabela de imports dos programas, eles não deveriam importar diretamente a Native API, a ntdll.dll. Por quê? Porque justamente o Windows criou as user mode para ele chamar, né? E aí as user mode validam os parâmetros e aí elas que chamam a Native API e não a aplicação chama direto a Native API. E a Microsoft que recomenda fazer isso, porque ela diz que pode quebrar a compatibilidade com Windows 98, por exemplo. Antes ela falava isso, né? Porque o Windows 98 e os anteriores não possuem esse esquema aí de user mode e Native API. Então, se você fizesse um programa chamando a Native API direto, ele não rodaria no Windows 98. Mas isso hoje em dia já não faz muito sentido. Na verdade, o que a Microsoft quer é não expor a Native API. Porque dessa forma ela pode, por exemplo, alterar um código na Native API, tipo num Windows Update, ela pode achar uma falha na ntdll.dll. E aí ela só corrige a falha da ntdll e garante a compatibilidade com as APIs da Win32. Porque, por exemplo, se eu fiz um programa, meu programa chama direto a ntdll.
E aí a Microsoft vai lá, encontrou uma falha, né, na NTDLL e fez uma atualização para ela. Aí alterou alguma parte do código dela. E aí meu programa que chama ela diretamente pode ser que não funcione mais, que comece a travar, porque o código da NTDLL mudou. Então, por isso que se eu utilizar somente a Win32 API, tipo a kernel 32, e não chamar direto a Native API, assim meu programa fica mais compatível mesmo que a NTDLL seja alterada. Então, esse é um dos motivos também para a Microsoft não documentar muito bem a Native API. Essa função aí que roda, que faz a transição do usuário para o kernel. Então ela fala o seguinte, ó, você quer acessar o kernel? Usa essa função aqui da kernel 32 que você vai conseguir. Não use o que está abaixo disso, porque pode ser que seu programa fique instável, nós não garantimos o funcionamento. Então ela nem documenta direito a Native API. Só que existem documentações externas, né? Por exemplo, tem esse site aí que o pessoal documentou a API, a Native API, para os desenvolvedores ou os curiosos saberem o que ela tem, né? Qual o código dela. E esse fato de não documentar pode ser bom, mas também pode ser ruim a nível de segurança. Porque se eu documento o meu kernel, os caras que fazem malware, que fazem rootkit, vão entender melhor o kernel e aí vai ficar mais fácil para eles fazer um programa para o kernel. Só que, de outra forma, o que não é documentado fica mais difícil de proteger também, né? Nós não sabemos como funcionando, então fica mais difícil de proteger. Então, a Native API é um conjunto de funções exportadas pela NTDLL, que faz a transição do user mode para o kernel mode e chega lá na NTOS krnl.exe, que é o kernel do Windows. Então esse desenho deixa também de uma forma bem simplificada todo esse processo aí, ó. Aplicação do usuário, que chama a kernel 32, que chama a Native API NTDLL, que faz a transição para o kernel e chama o próprio kernel do Windows e acessa as estruturas de dados do kernel. Então essas são aquelas camadas que eu falei de como é feita essas chamadas aí. Dessa forma fica mais fácil de entendermos. Então, vamos supor que eu quero fazer um programa para, deixa eu ver, monitorar todos os processos que são criados no Windows, ou todos os processos que o malware cria. Aí um cara que não entende muito de programação do Windows, ele vai lá e fala o seguinte: eu vou ficar monitorando lá na kernel 32 vou ficar monitorando lá na kernel 32 a função create process. Então vou injetar um código na create process e toda vez que ela for chamada eu vou saber que um processo está sendo criado. Beleza. Só que aí o autor do malware, ele faz o seguinte, ó, ao invés de eu chamar a kernel 32, eu vou pular ela e vou chamar diretamente a Native API.
E aí ele vai lá e o malware dele, quando quer criar um processo, ele chama a nt create process. Ele chama a função relacionada a criar processo lá na Native API. Então ele vai pular a Win32 API e chamar direto a Native API. E aí meu programa perde o propósito, né? Ele não vai funcionar. Ele não vai pegar nada, porque eu não estou chamando a kernel 32. Então, chamar diretamente a Native API é um atrativo para os malwares, porque eles podem ser mais furtivos, né? E pode evadir de programas de segurança mal projetados, como esse que eu falei aí, ó. Programa de segurança que monitora somente a kernel 32, o malware pode chamar funções da NTDLL diretamente. Mas os programas de segurança mais robustos e sérios, eles lógico que não funcionam tão simples, de uma forma tão simples assim. Eles monitoram várias coisas do kernel também. Para você identificar o nome de uma função da Native API, elas sempre iniciam com um desses dois prefixos, NT ou ZW. Enquanto que na kernel 32 uma função, por exemplo, chama create file, a mesma função na Native API vai chamar NT create file ou ZW create file. Às vezes existem as duas versões, a ZW e a NT, tipo NT create file e ZW create file na Native API. Mas basicamente o comportamento das duas, da NT ou da ZW, é o mesmo. Elas não possuem diferenças significativas. Então é a mesma coisa. Então qualquer função que vocês encontrarem que comece com o nome dela NT ou ZW é função da Native API. E geralmente é esse padrão aí. A Win32 API, as APIs do usuário tem o nome, e na Native API vai ter o mesmo nome, só que o NT ou o ZW antes. E agora nós vamos fazer um lab, que é para entender e ver na prática e tudo isso que eu falei. Nós vamos usar o WinDBG, o debugger da Microsoft que roda no kernel. Eu coloquei aí no slide, tem os links, mas esses programas já estão instalados na nossa VM já. Aquela VM que eu pedi para vocês baixarem. Mas só para falar que o WinDBG é um debugger, é um assembler level debugger também, assim como o OllyDBG. Ele é gratuito e é da Microsoft. A interface dele não é tão amigável como a do OllyDBG, mas podemos dizer que ele é mais poderoso, porque o OllyDBG ou o Immunity Debugger, esses debuggers rodam somente processos ou aplicações do usuário. O OllyDBG só consegue debugar aplicações do usuário. Já o WinDBG ele consegue tanto do usuário quanto do kernel. Então o WinDBG consegue debugar código do kernel, no nível privilégio do kernel, Ring 0. E o WinDBG, com o WinDBG é possível debugar o próprio Windows, o próprio kernel do Windows. Ao invés de você debugar um processo, você consegue debugar o Windows inteiro. Consegue colocar breakpoint no Windows inteiro. Põe um breakpoint no Windows, aí vai travar o Windows. Aí o Windows vai congelar e você tem que debugar. E para o Windows e para o WinDBG funcionar, para ele
reconhecer o nome das funções, é necessário que nós tenhamos instalado um pacote de símbolos. Esses nomes aí, nt create process, write file, os nomes das funções, eles são chamados de símbolos. Então, depois que instalamos o WinDBG, é necessário instalar o pacote de símbolos do Windows. Esses símbolos, o WinDBG, se nós não instalarmos, só reconhece as funções pelos seus endereços hexadecimal, pelo seu endereço de memória. Então, nesse pacote de símbolos tem o endereço, ela faz a conversão, né, do endereço para o nome. E aí o WinDBG consegue identificar as funções pelos seus nomes, que já é muito melhor para nós. Mas, como eu disse, isso daí já está instalado dentro da máquina virtual nossa. Os símbolos também. E o WinDBG ele está dentro de um pacote da Microsoft que eu acho que chama Debugger Tools, alguma coisa assim. É um pacote de várias ferramentas e um negócio chato de instalar, que é muita coisa e tem que fazer download, tipo, deve ser quase 1 GB de dados. O negócio não é muito prático para instalar. E aí dentro desse pacote que uma das tools que tem lá dentro é o WinDBG. Só que ao invés de baixar esse pacote todo, eu encontrei um cara que pegou só o WinDBG, retirou desse pacote e fez um package, um pacote só com o WinDBG, um zip. E aí com esse zip é só descompactar o zip e rodar na máquina, que ele já está pronto o WinDBG para a gente usar. E foi o que eu utilizei na nossa máquina virtual. Então pode startar a máquina virtual com o snapshot limpo, que nós vamos fazer uma pequena demonstração. Então nós vamos utilizar para fazer essa demonstração o Notepad. Não vamos usar um malware, vamos usar o Notepad. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Notepad no AIDA, no Disassembler. Então, pode ir aqui no AIDA, abrir ele, novo arquivo, PE, e aí vai lá no Notepad, no Windows, Windows, Notepad. Então vamos abrir. Avançar, não precisa marcar as outras, só avançar e concluir. Pode dar sim e esperar carregar o arquivo. Já carregou aqui. Então aqui nas abas do AIDA tem aquela aba de imports, que é onde o programa, ou se for um malware, é o que ele importa das APIs do Windows ou de alguma API da linguagem de programação. Então aqui nós temos o nome das funções que ele importa do Windows, e nome e a DLL onde está essa função. Lembra que eu falei da DV API 32, que está em primeiro aqui, ó. Ela é responsável por componentes do Windows, e aqui nesse caso são funções do registro, relacionadas ao registro. Reg carry value, reg close key, reg create key.
Depois temos a GDI, ó, que é aquela que faz responsável por serviços gráficos de baixo nível. Uh, Text Out, Start Doc. E aí temos a kernel 32, que é a mais poderosa, que mais utilizada, que lida com processos, sistema de arquivos, gerenciamento de memória. Então a kernel 32 tem várias funções aí, ó. Aqui temos uma outra, a Shell 32, que ela lida com o Shell do Windows, de execução no Windows. Temos a User 32, que é de gráfico, porém de mais alto nível, tipo ó, Message, ó, Show Window, mostrar uma janela, um BIP, ó, carrega imagem, carrega cursor, etc. Então tem várias APIs, eu não sei todas pelo nome, o que cada uma faz. Não tem várias. Aqui na kernel 32 tem uma chamada Create File W. Deixa eu localizar aqui, dá para vou ordenar por nome, ó. Create File W. Esses nomes de funções, a terminação dos nomes W, ou às vezes nós encontramos A, quer dizer que às vezes nós encontramos, por exemplo, Create File A ou Create File W. O W significa wide, que seria a tradução largo, né? Então, quando é W, a função lida com strings em Unicode. Quando é A, é em ASCII. Porque o ASCII é 1 byte e o Unicode usa 2 bytes cada caractere. Então, por isso que o W é wide, que lida com strings maiores. Mas a função, ela, tanto como A e como W, elas têm a mesma funcionalidade. Vou só ver aqui uma coisa. Se nós clicarmos em cima do nome de uma função, é aberto o código onde está o ponteiro dessa função. Porque essas funções, elas não estão dentro do código da aplicação, né? Essa Create File W não está, o código dela não está dentro do Notepad.exe, porque ela está lá dentro da kernel 32 DLL. O que tem dentro do Notepad é só um ponteiro, né? Que vai chamar essa função. É só o endereço de onde está essa função na kernel 32. Então, se eu clicar duas vezes em cima dela, eu vou clicar aqui na Create File W, abre o código, o local onde que está o ponteiro dessa função. Tipo assim, tá lá na tabela de imports do executável o nome da função e tem o endereço dela também. Então, aqui está o nome Create File W. Aqui é o ponteiro dessa função. E se eu quiser saber dentro do Notepad quais os locais do código que chama essa função, que chama a Create File W, existe esse botão aqui em cima, ó, na barra de botões aí do AIDA, que chama Open Cross Reference Window. Abra a janela de referências cruzadas para essa função aí. Se clicar com o botão direito, eu acho que também tem. É a mesma
Deixa eu ver aqui. Só ver aqui. É. Então, ou clica nesse botão aqui. Não sei, acho que está bem pequeno para vocês verem aí. Mas é um que tem como hint o Open Cross Reference Window. Ou senão, se você clicar com o botão direito em cima do nome da função, tem uma opção Jump to Xref to Operand, que é o atalho ao X. Então, pule para as referências cruzadas do operando. Aí você clica, aí abre uma janelinha, que é a mesma janela que o botão lá de cima abre, que são todos os locais do código que chamam a createFileW. Então, no Notepad tem 10 locais do código, 10 locais ele chama a createFileW da kernel 32. Eu vou clicar aqui na segunda, nessa call aqui, porque ela é uma função. A primeira ele não reconheceu como função, fica mais chato de visualizar. Então vou clicar aqui nessa segunda 2 vezes para ver esse código. Ó, abri um código bem grande. Com vários blocos, né, de código. A lógica bem complexa. Mas está aqui, ó, createFileW. Então esse é o trecho de código que chama a createFileW. Aqui tem, ó, os parâmetros que são passados para a função. Ó. Lá na documentação do Windows tem o que cada parâmetro desse faz. E também tem o que a função faz. Então nesse exato momento, nesse trecho de código aqui, nessa call createFileW, vai acontecer o seguinte: vai ser feita a conversão do nome da createFileW para o endereço dela. Então o Notepad vai descobrir qual é o endereço de memória que a createFileW está lá na kernel 32. E aí vai chamar o código da kernel 32. Então a execução vai ser passada para a kernel 32. Porque o código, como eu disse, está lá na DLL do Windows, na API do Windows. Então, para demonstração, eu vou abrir agora o código. Vou abrir a kernel 32 aqui no IDA. Então, vou notar aqui no Notepad, ó. Só para nós fazermos essa transição. Então, naquele slide que tinha o desenho, nós estamos lá no topo daquele diagrama. Nós estamos lá na aplicação que está chamando uma função da Win32 API, que no nosso caso é a kernel 32 API. Então o Notepad está chamando isso. Lá na kernel 32 é createFileW. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a kernel 32 no IDA. Então ela vai estar lá em Windows System 32. Aqui, ó, kernel32.dll. Então eu vou abrir para visualizar o disassembly da própria DLL do Windows. Então essa demora um pouco mais para carregar, porque o código é grande.
Pronto, terminou aqui de carregar a kernel 32. A DLLs também é o mesmo formato de um executável, o formato do arquivo. Tem pequenas diferenças, nós vamos ver amanhã sobre o formato de arquivo executável. Então, DLL é um formato de arquivo executável também do Windows. Por isso que o AIDA consegue abrir aqui e ler como um arquivo PE também. Lembra que eu falei em uma aula que os programas não têm exports, porque eles não exportam nada, quase, praticamente não exportam. Pode ter existir algum programa que exporte alguma coisa, mas eles não exportam nada para as outras aplicações. Na maioria das vezes os programas comuns eles importam, né? Tipo, igual o Notepad, nós vimos ele importando da kernel 32 várias funções. Já as DLLs, elas exportam muitas funções, que são justamente as funções que o programa utiliza. Então, se a gente for aqui na tabela de exports, existem inúmeras funções que a kernel 32 exporta. Porque justamente a função de uma DLL é o que? Exportar funções para que os programas utilizem e manipulem o Windows, né? E lide com o Windows. Então, ó, nós vemos aqui na tabela de exports da kernel 32 vários nomes de funções. E a kernel 32 ela também importa função, mas ela importa de onde? Da NTDLL, ó. Porque é aquele diagrama que nós vimos, né? A aplicação chama kernel 32, a kernel 32 chama a NTDLL e assim vai descendo aqueles níveis de privilégio. Então aqui na aba de imports da kernel 32 nós vemos vários imports para Native API. E na exports nós vemos os nomes das funções que ela exporta para as aplicações. Então, que nós vimos que o Notepad chamou a createFileW. Então, essa createFileW tem que estar na janela de exports da DLL kernel 32. Então, nós estamos aqui nos exports. Então, vai ter o nome de função createFileW. Aqui está, ó. Então, realmente tem a função createFileW dentro da kernel 32. Então, eu vou clicar duas vezes para nós visualizarmos o código dela. Ó, o código aqui ele é bastante extenso, né? Se nós olharmos aqui a visão geral do gráfico. Mas nós vamos descendo esse código aí. O que esse código faz? Baseado no que nós falamos nos slides. Ele basicamente ele vai tentar validar e verificar se os parâmetros que foram passados para createFileW estão corretos. Se a aplicação passou corretamente os parâmetros, os tipos certos e tudo mais. E aí vai preparar esses parâmetros para ser chamada a função na Native API. Então eu vou descendo aqui o código da createFileW, que nós estamos visualizando aqui, até ir lá embaixo, que aí nós vamos ver o que vai ser chamado. Ó, tô descendo. NTCare Information File, NTCare File, eu já estou praticamente no final, ó, da função. Então, nesse trecho aqui, ó, que eu encontrei chamado call nt create file. E sabemos que as funções que iniciam com nt são da Native API.
a API que faz a transição com o kernel. Então, nesse exato momento, dentro da kernel 32, então nesse momento a kernel 32, o código da NT_create_file ou da create_file está chamando lá na Native API a NT_create_file, que inclusive está aqui nos imports da função NT_create_file. Nesse momento o W não tem mais, é só NT_create_file. E aí nós estamos agora no segundo nível daquele níveis de privilégio. E agora nós vamos fazer o seguinte. Como a NT_create_file, a Native API, a LTDLL, lida com o kernel, nós vamos abrir o código dela, o código da NTDLL, no WinDBG. Então vou fechar aqui o AIDA agora. E aí nós vamos executar o WinDBG. Cadê? Aqui. Então tem um ícone aí já na área de trabalho. Vou abrir o WinDBG. Aqueles símbolos que eu falei, eles têm que estar configurados aqui. Menu File, Symbol File Path. Ele não está configurado aqui, mas ele acho que já está instalado na máquina, então ele vai estar instalado lá em Windows. Deixa eu ver. C2.Windows Symbols. Ok, então você coloca esse caminho aí no Symbols, Symbol File Path, dá ok. É uma coisa sobre debug do kernel. Pensem o seguinte. O WinDBG consegue debugar o kernel do Windows. O nosso WinDBG está rodando dentro do próprio kernel. Está rodando dentro do próprio Windows que nós queremos debugar. Então, se eu estou rodando dentro do Windows, onde a ferramenta está sendo executada, e eu colocar um breakpoint no Windows, o que vai acontecer? Vai travar tudo. Inclusive a minha ferramenta. Então, não dá para fazer, ou não é recomendado fazer debug de kernel local. Tipo assim, a ferramenta, o debugger está rodando no mesmo sistema que nós estamos debugando. Não dá para fazer isso. Existem debuggers que fazem, mas não é recomendado isso. Mas o WinDBG ele tem uma opção que permite que nós façamos um debugger, mas não manipulamos o Windows, só visualizamos ele. É como se fosse read-only. É um debug em read-only. Que nós vamos utilizar esse daí. Então ele só vai visualizar o kernel do Windows, ele não vai ter o poder de pôr breakpoint e tudo mais. Na aula de rootkit, kernel mode, nós vamos fazer o debugger remoto, que aí sim nós vamos colocar breakpoint. Rafael, fui aqui em File,
Symbol File Path. E aí você clica lá em Browser e vai lá nessa pasta, seu Windows Symbols. Nós vamos fazer então um debugger local em kernel mode. Então, clica agora em File, Kernel Debug. Aí vai abrir essa janelinha. Existem então várias formas de eu debugar, configurar o WinDBG para debugar o kernel, formas remotas. Mas o que nós vamos usar hoje é essa última aba aqui, que é o local. Então, kernel debugging na máquina local. Porque dessa forma nós não temos o risco de travar o Windows. Então, eu vou dar OK. E aí, o debugger é conectado ao kernel do Windows. Então, como vocês veem, a interface dele é mais simples. Ele é mais de linha de comando, não tem aqueles botões com as visualizações que o Oli tem. Mas em contrapartida ele é muito mais poderoso que o Oli. Para carregar os símbolos que nós configuramos, é necessário irmos de novo na janela que configura os símbolos e clicar aqui em Reload, porque às vezes ele não carrega. Então, seleciona Reload e dá OK. E aí ele vai carregar os símbolos. Uma opção também que eu gosto de ativar aqui no WinDBG é essa aqui, que você clica lá no menu View e escolhe Verbose Output, que aí ele exibe mais informações sobre o kernel, sobre o que a gente está fazendo. Por exemplo, se carregar um novo módulo no kernel, um novo driver, ele vai exibir automaticamente. Então, View Verbose Output. Então, aqui nessa barrinha aqui embaixo é onde nós digitamos os comandos do debugger. Rafael, lá em File, o meu já tá, Kernel Debug, aí vai ter lá local, não tem a aba local? E aí quando você clica não funciona? Ué, que estranho. Eu lembro que alguém falou que deu esse problema também, só que eu não estou lembrado o que era.
É alguma coisa da máquina virtual. Deixa eu ver se eu lembro. Rafael, sua máquina é a mesma máquina virtual? Não alterou nada? Eu lembro que algum aluno deu já isso daí, mas eu não lembro o que que era. Eu não lembro agora, mas depois, sei lá, tenta reiniciar a máquina virtual, não sei, mexer em alguma coisa aí, talvez alterar a pasta do INDBG. Não estou lembrado o que que era exatamente. Mas vamos continuar aqui só para demonstrar. Em outra aula nós vamos usar de novo o INDBG. Carregar aqui de novo que eu tinha fechado. Então aqui embaixo nessa abinha, nessa barra aqui, é onde nós digitamos os comandos de debug, que é, para quem já mexeu com o GDB do Linux, é meio nesse esquema parecido de tudo por linha de comando. Então, existem vários comandos do INDBG, ele tem um monte de comando. Eu vou usar alguns aqui que eu já marquei para mostrar, que nessa aula é só para demonstrar mesmo. Nós não vamos mexer muito. Então, o primeiro comando que eu vou usar é o comando X, que serve para pesquisar. E aí eu vou pesquisar o que? Eu vou pesquisar dentro da NTDLL, que é a Native API, as funções que tenham o nome create file. Então a sintaxe do comando é essa daqui, ó. Sempre nós temos que especificar aqui, primeiro, onde que nós queremos pesquisar. No caso, NTDLL, que é a Native API. E aí tem que colocar o exclamação e aí o nome que você quer pesquisar. E você pode utilizar os coringas. Então, qualquer função que tenha create file no nome vai ser exibido aí, para ver se ele vai localizar para mim essas funções dentro da NTDLL. Ó, ele localizou
uma, duas, três, quatro, cinco funções que tem o nome createFile. Inclusive aquelas que eu falei, ó, ZW createFile e NT createFile. Essas duas, elas são praticamente a mesma, elas fazem a mesma coisa. E o que a kernel 32 chamou lá no IDA que nós vimos é NT createFile. Então nós localizamos aqui dentro da NTDLL a função NT createFile. Beleza. Então existe comandos no WinDBG também para eu desassemblar, mostrar o disassembly de um trecho de código. Então eu vou usar um comando para fazer isso e mostrar o código da NT createFile para mim. Esse comando é o UF espaço NTDLL exclamação NT createFile. Então vou desassemblar, mostrar o disassembly da NT createFile. Ó, ele partiu daqui, ó. Então o código é bem pequeno, esse trecho de código aí. E o que nós conseguimos visualizar aí é uma call. O que essa call está fazendo? Primeiro tem aqui, ó, um move de uma função chamada shared user data system call stub, que tem o endereço aqui dessa função. Tá jogando esse endereço no EDX e depois está chamando o EDX. Então esse trecho aqui está fazendo uma chamada do sistema, uma system call, que é para fazer a transição para o modo kernel. Só que para visualizar melhor, para tirar a prova, nós podemos usar um outro comando para ver o que tem, o código que tem aqui nesse endereço. Então eu vou usar o comando, vou digitar os comandos aí, os que eu usei até agora, só para ficar registrado. Ops. E agora eu vou usar esse comando aqui, ó. Esse comando terceiro que eu colei aí é para mostrar o que é desassemblar o que tem nesse endereço 7ff E0300, que é isso daqui, que é para onde a call vai. Essa call que está dentro da NT createFile. Esse POI aí, POI, é a referência a ponteiro, então é para desassemblar esse ponteiro aí. Então vou digitar o F POI 7 FF E0300 fecha parênteses, que é o código da call. E aí nós encontramos o que essa call faz aí. Ela só tem 3 instruções. E uma dessas instruções é o que? É a sysenter. E esse então vai ser o exato momento em que vai ser feita a transição para o kernel do Windows. Então, no meu notepad aqui, ó,
tenho todas as camadas que nós chegamos, ó. Notepad chamou a kernel 32, a kernel 32 chamou a ntCreateFile, que está na ntdll. Lá dentro da ntCreateFile, dentro da Native API, da ntdll, tem um código assembly. E esse código tem uma call. Essa call chama esse endereço aqui. E esse endereço tem código. Tem 3 instruções que a principal é a instrução sysenter, que é aquele momento que é feita a transição do usuário para o kernel. Então o processador vai encontrar sysenter e aí ele vai fazer a mudança para o nível de privilégio para o kernel. E vai começar a executar a ntCreateFile lá no kernel. Se nós quiséssemos ver o código agora no kernel do Windows, visualizar o código do kernel. Acho que eu sei o que é. Você pode colar aí, Débora. Acho que é outra System Call o seu computador usa. Deve ser baseado no processador. Deve ser a int2 ou... eu não lembro o nome da outra. Você pode falar qual que era no seu? Que comando que deu? Deixa eu ver se eu abro o slide aqui. A instrução assembly que apareceu para você aqui. Vai ter acho que um move, depois vai ter ao invés de ter o sysenter, vai ter acho que outro. E aí você deu esse comando aqui do ponteiro. Eu queria só saber qual instrução que é usada aqui, ó. Se você der o F, POI, 7FF e tal, aí vai aparecer algo assim. Queria saber só o move, vai ter algum move, sysenter, hat, aí vai ter acho que outras instruções aí. Ó, eu abri o slide aqui, ó, na minha máquina. Ó, porque essas instruções de transição do kernel para o usuário, ou do usuário para o kernel, ela pode ser feita por 3 instruções. Uma é a sysenter, que eu encontrei no meu. A outra é a syscall e a outra é a int02e. Então, pode ser que no de vocês apareça outra instrução. Pode aparecer a syscall ou a int2e. Isso daí é baseado no processador. Então, o seu é o syscall. O seu apareceu esse daqui. O meu apareceu o sysenter. O meu processador é Intel aqui. O seu é AMD? Ou alguma outra? O meu acho que é Core i7 Intel. Então, é legal isso daí. Porque é uma daquelas 3 que eu coloquei. Não, tranquilo, não precisa nem se preocupar com isso não. Curiosidade mesmo. E se nós quiséssemos visualizar agora o próprio kernel do Windows, porque depois dessa transição é chamado o código lá dentro do kernel. Pode usar o F, NT. O kernel do Windows no WinDBG é chamado só de NT. NT e mais nada. NT, exclamação. E aí o nome da função, ntCreateFile. ntCreateFile.
Ó, e aqui tá lá, esse código já é lá do kernel, nós estamos visualizando o kernel do Windows. Esse assembly aqui. Ó, tem o move, tem um monte de push. Depois tem lá uma outra call, ó. Call NT, NT é kernel. Não confundir com o NTDLL, que é a API do Windows. Native API, aqui já é o kernel, NT. Ó, tem uma outra função do próprio kernel, IO create file. E aí vai indo as chamadas lá no kernel, até conseguir criar o arquivo no disco. Então IO, né, nós já vemos que é para acessar dispositivo de entrada e saída. Ó, aqui eu desassemblei a IO. Aí o nível vai baixando. Vai indo ficando mais complexo, indo pro kernel, e depois vai chegar no driver, no hardware. Depois disso daí, essa chamada ela vai voltando das camadas. Até chegar de novo o resultado no Notepad, pro Notepad para aplicação do usuário. Então, tudo isso foi só para demonstrar na prática essas chamadas aí, essas camadas de APIs e do kernel do Windows. Na aula de Rootkit Kernel Mode nós vamos ver bastante mais sobre isso, sobre o kernel, e nós vamos usar o WinDBG para debugar remotamente. E aí nós vamos mexer com o Windows mesmo, parar ele, pôr breakpoint, pegar os valores e continuar a execução. Então a aula de hoje era isso daí, sobre o funcionamento interno do Windows. Algumas coisas do funcionamento interno que são úteis para análise do malware. Beleza? Então nós finalizamos por hoje e amanhã nós teremos a nossa última aula da semana. Valeu aí por vocês terem ficado até o final. Boa noite a todo mundo, bom descanso e amanhã nós continuamos. Falou pessoal, abraço, boa noite.